Hoje eu quero começar com uma palavra. Uma palavra que quando a gente fala, chega a dar arrepio. Ninguém quer ser condicionado a esta palavra. Mas por que eu quero falar sobre esta palavra? Porque se você começar a ler a Bíblia, você começa a ler os 4 evangelhos e você percebe uma coisa. Você percebe que Jesus ele era muito duro com um tipo de pessoa. Com um tipo de pessoa ele envergonhava publicamente. Você pega lá Jesus lidando com a prostituta. Ele não envergonha ela. Ele ama ela. Você pega lá Jesus lidando com um cobrador de imposto. Ele não envergonha o cara. Ele ama o cara. Agora, quando ele se deparava com esse tipo de pessoa, que nós vamos falar aqui, ele sempre foi muito duro. Sempre. Nos 4 evangelhos você vê que Jesus ele sempre resistiu e sempre resistiu na cara a esse tipo de pessoa. Quem é esse tipo de pessoa? É o hipócrita. A hipocrisia. Né? Cada vez que Jesus se encontrava, ele estava de frente com um hipócrita, ele simplesmente travava, puxava o freio de mão, ia para cima do cara e falava e envergonhava o cara na praça pública mesmo. No Sermão da Montanha, que é o sermão mais lindo, mais bonito, ele está lá no Sermão da Montanha e fala assim, ai de vocês, seus hipócritas. Então, quer dizer, ele ia em cima. Agora, por que Jesus, sendo amoroso, sendo tão querido, sendo tão amoroso, tão maravilhoso, ele não conseguia resistir a uma encrenca com o hipócrita? Se a prostituta chegava ali diante dele, ele olhava a prostituta e ele sentia compaixão, ele amava. Chegava lá um cobrador de imposto, ele amava. Chegava lá um camarada que estava cego porque pecou, ele amava. Chegava lá um camarada que estava leproso porque pecou, ele amava. Mas quando chegava um hipócrita, ele travava os 4 pneus, ia em cima do cara e falava, você é um hipócrita. Lançava na cara da pessoa que ele era hipócrita. Se você for pegar na Bíblia, todas as passagens que falam sobre hipócrita e hipocrisia, Jesus foi o cara que mais usou essa palavra, hipócrita e hipocrisia. Então nós vamos entender por quê. Por que Jesus, então, sempre dava de frente com o hipócrita? Porque ele amava a pessoa que era hipócrita. Jesus odeia hipocrisia, mas ele ama o hipócrita. Então, quando ele chegava e falava para a pessoa, você é hipócrita, ele estava dizendo, saia dessa condição de hipocrisia. Agora, quando a gente fala assim para uma pessoa, pô, você é um hipócrita, pô, é pedir briga, né? Os caras não aceitam de jeito nenhum. Porque nós não compreendemos muito bem o que essa palavra significa. Hipocrisia é quando uma pessoa se faz passar aquilo que ela não é. Agora, olha que interessante, por que Jesus, então, cada vez que encontrava um hipócrita, ele batia de frente, tinha confronto, e ele pedia com todas as forças para que a pessoa mudasse esse estado. Porque pense comigo o seguinte, eu conheço a Dani, e daí ela pergunta como é que é o meu nome, e em vez de eu falar que meu nome é Ivan, eu acho assim, poxa, Ivan é um nome muito comum, eu vou colocar assim, sei lá, Elvis. Como é que é o teu nome? Meu nome é Elvis. Para impressionar ela. Cabelão, tal. Meu nome é Elvis. Aí eu falo que meu nome é Elvis. Daí ela pergunta que carro que você tem. Daí eu pego um carro emprestado a um amigo meu. E daí eu digo assim, não, meu carro é esse aqui. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo hipócrita. Agora veja bem. Eu ganho a Dani na hipocrisia. Ela se apaixona pelo Ivan ou ela se apaixona pelo Elvis? Pelo Elvis, que está com o carro emprestado, está com o nome que não é dele, está com um cartão que não é dele. Então, olha só, a Dani se apaixona profundamente por mim. Eu consigo usufruir do amor que ela está dando para mim? Então, por que Jesus não aceitava o hipócrita?
porque ele queria dizer o seguinte: eu amo você pelo que você é. Eu quero amar você, eu quero que você se sinta amado. Então, cada vez que Jesus encontrava um hipócrita, ele resistia, o cara dizia assim: você tem que mudar. Mas todo mundo que é hipócrita, nem sempre é hipócrita porque é mau caráter. Às vezes não. Às vezes você é criado num meio, e aquele meio que você foi criado foi te levando a vestir algumas máscaras que você, naquele meio, não teria como viver. E a única forma que você encontrou de sobreviver nesse meio foi sendo hipócrita. Só que aí é que está. Quando você conhece a Jesus, ele trava tudo e diz: eu quero conhecer você. Você fala: não, mas sou eu. Aí ele fala assim: não, eu quero conhecer você. Não, Senhor, mas sou eu. Eu sou eu. Não, filho, eu quero conhecer você. Abra comigo ali em João. Abra comigo ali em João, capítulo 3. João capítulo 3 fala de um homem muito inteligente, de um homem muito capacitado, de um homem muito respeitado em Israel. Porém, um hipócrita. Por que um hipócrita? Porque este homem, ele foi conversar com Jesus à noite. Por que ele foi conversar com Jesus à noite? Porque de dia ele tinha uma aparência e à noite ele tinha outra. Então, de dia, que a luz iluminava e que clareava, ele tinha que mostrar que ele fazia parte do clero de Israel e que ele era um mestre da lei. Então, a condição de hipócrita que ele vivia não deixava ele falar com Jesus às claras. E olha como Jesus tratou esse rapaz, esse moço, esse senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer as coisas miraculosas que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes em dizer: necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então, olha só. Jesus estava falando com um homem que era mestre em Israel. O que é um mestre em Israel? Se você chegar e falar assim: Ivan, o que é um mestre em Israel? Um mestre em Israel, ele pega os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e ele pode sentar numa cadeira aqui, e em 3 horas ele dita todinho o Pentateuco para você, sem errar uma vírgula. Isso é um mestre. Aos 12 anos de idade, Nicodemos, para ser mestre, aos 12 anos de idade, ele já tinha decorado todo o Pentateuco. Inclusive todas as leis levíticas, que são leis muito difíceis de decorar. Mas ele não conseguia compreender algumas coisas que somente uma pessoa verdadeira consegue compreender. Então ele era mestre, ele era inteligente, mas ele tinha algo que bloqueava a vida dele, que era a hipocrisia. Agora, por que Nicodemos era hipócrita? Nicodemos, ele era hipócrita porque ele viveu no meio do quê? De hipócritas. Ele então aprendeu a ser hipócrita.
Ele via Jesus fazendo sinais e maravilhas, ele escutava Jesus pregando e falava, fantástico, uau, que legal. Mas a hipocrisia dele impedia ele de chegar diante de Jesus às claras e falar, mestre, rabi, como que é isso? Como que é aquilo? Moisés fala assim, o que o senhor diz? O que o senhor não diz? Então, toda hipocrisia, ela não quer trabalhar às claras. Então, por que a hipocrisia, ela incomoda quando você conhece a graça? A hipocrisia incomoda demais. E por que a graça é tão fantástico? Porque a graça quer nos amar como nós somos. Mas nós não queremos nunca tirar essa máscara. Que quem é hipócrita nem sempre o hipócrita é mau caráter. Nem sempre. Mas a gente já condiciona. Aquele cara é um hipócrita. Daí a gente pensa, pô, o cara é hipócrita, então ele é um mau caráter. Mas não. Às vezes tudo que ele aprendeu na vida é ser o quê? É ser hipócrita. Tudo que ele aprendeu é isso. A lei da sobrevivência é isso aí. Eu estava assistindo esses tempos atrás aquele Planeta dos Animais lá, como é que chama? Planeta... Bom, enfim. Eu estava assistindo lá e tinha um leão que ele cuidava de um território lá. Ele cuidava de um território e a câmera focalizou assim, o leão dando um rugido, um leão, coisa mais linda, dando um rugido porque estava chegando perto do harém dele lá, perto do espaço dele lá, estava chegando outro leão. E daí ele em cima de uma pedra ali, botando panca e não sei o que e tal, e o outro leão foi embora. De repente, quando o outro leão foi embora, esse leão, ele saiu da pedra, não conseguiu nem descer da pedra, ele já saiu rolando. E a câmera focalizou assim, a parte lateral dele, tudo comida de bicho. Mas ele aprendeu o seguinte, que na hora que precisar, ele tem que se mostrar o quê? Ele tem que se mostrar forte. Ele tem que botar panca. Eu sou leão, cara. Uau, uau, uau. E deu certo. O outro leão olhou, aquele leão daquele tamanho, em cima de uma pedra, gritando daquele jeito só, eu vou vazar, que eu vou levar uma surra desse cara. Mas a hora que o leão saiu, que ele não conseguiu mais ver, ele não conseguiu nem descer da pedra, ele saiu rolando já, que ele já está quase morrendo. É a lei da sobrevivência. E nesse mundo nós aprendemos muitas coisas que é da lei da sobrevivência. E o mundo começa a dizer pra gente, coloca essa máscara, fulano, que você vai se dar bem, ok. Né? O Guilherme, esses dias chegou lá em casa e falou assim, poxa, eu estou trabalhando, aí eu fui lá na sala do chefe, uma mesa de mármore enorme, um frio lascado, o ar-condicionado no último. Aí o meu amigo chegou e falou assim, meu Deus, que frio. Daí a secretária falou assim, tá frio assim porque o chefe gosta. Aí o amigo dele falou assim, se ele gosta, eu também gosto. Então é mais ou menos isso, é a lei da sobrevivência. Então nem todo mundo que a gente encontra pelo caminho que é hipócrita é mau caráter. Nem todo mundo que Jesus encontrou pelo caminho e ele falou, você é um hipócrita, cara. Não quer dizer que ele é mau caráter. É que ele vestia uma máscara. Ele representava o que ele não era. E Jesus não queria pessoas que representam. Por quê? Porque Jesus quer que você se sinta amado. E como que eu vou me sentir amado sendo Elvis? Andando com meu carro emprestado, gastando o dinheiro que é dos outros e andando dizendo para mim, ai Elvis, te amo tanto. O que ela está falando é sincero? Sim. Mas o que eu sinto é sincero? Não. Então, o nosso Jesus, ele é tão fantástico, tão maravilhoso, que ele não aceita que a gente chegue na presença dele com hipocrisia. Mas muitas vezes a gente tem vergonha de dizer quem a gente é. É ou não é verdade? É. A vida, às vezes, coloca a gente em alguns lugares, em algumas situações, que aquelas situações, alguém olhando lá de fora para aquela situação que você está vivendo hoje, ela diz claramente que você é um mau caráter. Aquela situação revela claramente que você é um pilantra. Aquela situação revela claramente que você é aquilo que a situação está dizendo. Mas aí você entra dentro da vida dessa pessoa e perguntar para o filho da pessoa,
o cara é meu herói. Você vai perguntar lá para a mulher, não, poxa, cara, o cara está assim, mas já fez isso, fez aquilo outro e tal. Você vê assim, nossa, como é que o cara está nessa situação se o cara é tão bom? O que acontece? Jesus, quando ele olha para a gente, ele consegue enxergar além da nossa hipocrisia. Então, para Jesus, nós sermos hipócritas não tem problema nenhum. Porque ele enxerga além da nossa máscara, além da nossa hipocrisia. O grande problema que Jesus tem com isso é o seguinte, que Jesus nos ama e ele quer que a gente se sinta o quê? Amado. Por que muitas vezes nós não nos sentimos amados diante de Jesus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, parece que é para os outros, não, isso é para os outros, eu não consigo encontrar esse Jesus que ama, cara. A Bíblia toda diz que Jesus me ama, mas eu não consigo sentir. Muitas vezes nós não conseguimos sentir o amor de Jesus porque nós não conseguimos mostrar para Jesus quem nós somos. Abra comigo ali, um pouquinho mais para frente, no 4. A Bíblia é fantástica. Porque no 3, um cara muito inteligente procurou Jesus à noite. Quer dizer, ele procurou Jesus nas escuras. E Jesus deixa bem claro para ele, cara, tu tem que nascer de novo, bicho. Você está por fora, Nicodemo. Vim essa hora aqui, é a hora que eu estava quase dormindo já, cara. Você vem essa hora me incomodar, cara. Não, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Pô, bicho, você tem que largar a mão de ser fariseu, cara. Você tem que largar a mão de ser hipócrita, cara. Mas a gente sabe que lá no finalzinho da vida de Nicodemos morreu por Jesus, porque Nicodemo foi lá e tirou o corpo de Jesus da cruz e providenciou para Jesus um sepultamento de rei. Você imagina? Provavelmente os sacerdotes da época lá ficaram muito chateados, né? Poxa, a gente pendura Jesus como um criminoso, vem esse Nicodemos e tira Jesus e faz um sepultamento para ele como um príncipe, como um rei. Então, mais para frente, essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, quando Jesus morreu e teve que ser sepultado, caiu a ficha de Nicodemos e falou assim, não vale a pena ser um hipócrita. Eu vou mostrar para todo Israel que eu era fã desse cara e eu sou fã dele. E ele foi lá e pediu para Herodes para tirar o corpo do cara de lá, e ajudou, e bancou, e então ele largou de ser hipócrita. Não quer dizer que uma vez hipócrita, sempre hipócrita. Porque Nicodemos aprendeu a ser hipócrita com os líderes dele. Mas quando ele teve essa conversa e Jesus falou, cara, tudo que tem em você, Nicodemos, não funciona, você tem que nascer de novo. É mais ou menos isso. Nicodemos, tudo que eu vejo em você, cara, não funciona, tem que nascer de novo. E o cara era mestre. Então, muitas vezes, tudo que tem na gente, Deus fala assim, cara, tudo que tem em você, cara, não funciona. Daí vai dar, nós decidimos o que nós queremos fazer. Vamos ser nós mesmos? Ou vamos continuar? Porque muitos fariseus que encontraram com Jesus também amavam, achavam show de bola tudo que Jesus fazia, mas eles continuaram sendo hipócritas. Mas Nicodemos, mais para frente, se você ler, lá no finalzinho de João, do Evangelho de João, você vai ver que ele vai lá e se compromete. Mas olha só, Jesus se encontra então com Nicodemos, de noite, nas escuras, e Jesus fala assim, cara, você é um hipócrita. Mas tem uma pessoa aqui, no capítulo 4 de João, todos acharam aí? No capítulo 4 de João, tem uma pessoa que Jesus se encontra com essa pessoa, que horas? Meio-dia, sol a pino. Tem como estar mais às claras do que isso? Mas foi a pessoa que marcou esse encontro com Jesus? Não. Vamos lá. Todos acharam aí? Diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a 6ª, quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como tu sendo judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana?
entre aspas, pois os judeus não se dão com os samaritanos, fecha aspas. Respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, aonde tens água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e do qual ele próprio bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De veras, a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me depressa da água, para que eu nunca mais tenha sede, e nem precise mais tirá-la aqui. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido, e vem cá. Respondeu ela, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, nisso tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizem que tem que adorar em Jerusalém, o lugar aonde se deve adorar. Disse Jesus à mulher, crede-me que vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Olha que fantástico essa passagem. Primeiro, Jesus se encontra às escuras com um cara. O cara foi procurar Jesus às escuras. Quando Jesus veio procurar essa mulher, ele veio procurar a mulher às claras. Quando que Jesus vem procurar a gente? Sempre às claras. Quando nós vamos procurar Jesus com a nossa máscara, ele sempre diz para a gente assim, ó, é necessário você parar de ser hipócrita. É necessário você parar de fazer tipo. É necessário você parar de enganar as pessoas. Mostre quem você realmente é. Agora, quando Jesus vai se encontrar com essa mulher, ele chega ali e ele pede água, puxar um papo com a mulher para conversar. E de repente começa um diálogo e a mulher, olha, eu vejo que você é profeta, tal, aquela coisa toda. E de repente ele vai aonde? Na ferida. Ele fala assim, vai lá e chama o teu marido. Quando Jesus fala assim, vai lá e chama o teu marido, Jesus estava com o interesse de expor ela? Ou estava com o interesse de saber, falar para ela assim, eu sei quem você é. Eu vou amar você pelo que você é. Nós temos muito medo. Por quê? Porque os nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos são aqui, ó, horizontal. E todo o nosso relacionamento horizontal é mais ou menos o leão rungindo em cima da pedra lá. É ou não é? Chega o Wilson, eu posso ver o Wilson indo trabalhar na PUC. Né? Cabelinho arrepiadinho, tudo bonitinho, passa ele dá um sorriso, e aí, beleza, tal. Porque o mundo corporativo pede o quê? Pede isso mesmo. Isso é o mundo corporativo. E daí pode estar com um baita de um pepino. O patrão dele, o chefe dele, fala assim, e aí, Wilson, tudo bem? O que o Wilson vai falar? Tudo bem. Cara, tudo bem, porque o cara não pode resolver o problema dele, e outra, tudo bem, que vai passar confiança para o Wilson trabalhar naquele dia. E é isso aí, a vida corporativa é isso. Então, essa mulher, quando ela se encontra com Jesus, Jesus vai lá e já de cara escracha o pecado dela. Vai lá e já fala assim, guria, eu sei quem você é, fique tranquila. Eu estou conversando com você aqui, eu vou amar você, mas fique tranquila, eu vou amar você sabendo quem você é. Então, por que Jesus vai ali e declara para ela assim, ó, falasse muito bem, você não tem marido, já tivesse 5 maridos, e o que você tem agora é teu amante. Foi para humilhar ela?
mas talvez ela se sentiu humilhada. Então nós não temos que nos pautar pelos nossos sentimentos. Com certeza essa mulher, quando Jesus falou, ela ficou constrangida, porque ela, meu Deus, aí agora o profeta falou, me conhece, será que ele vai me dar moral ainda? Então, quando Jesus revela quem nós somos, quando a graça vem sobre nós e começa a mexer aqui os negócios, muito esquisito. E a gente começa a ter vontade de deixar o cabelo assim. É porque a graça está dizendo assim, cara, eu gosto de você como você é, cara. Pô, mas eu tenho vontade de ir num lugar meio esquisito. Se passar um crente por aquele lugar, eu estou naquele lugar, vai ser meio esquisito explicar depois. É a graça dizendo assim, filho, eu te amo desse jeito. Então a graça vai colocando dentro de nós algumas coisas, e nós vamos colocando para fora outras coisas, e nós vamos descobrindo quem realmente nós somos. Mas o mais lindo de tudo, que quanto mais a gente se desfaz das máscaras, da hipocrisia do dia a dia, mais a gente nos sente amado. Então essa mulher, Jesus, ele teve o maior cuidado do mundo. Ele chega para ela e fala assim, olha filha, eu sei que você é a maior pegadora de Samaria. Eu sei que tu é, cara. Eu sei quem você é. Mas mesmo assim eu vou te amar. Eu vou te amar. Agora, se você ler um pouco mais para baixo aqui, você vai ver o seguinte. Que Jesus tem o papo com ela, fala para ela que eu sei quem você é. Você é a maior pegadora, mas mesmo você sendo a maior pegadora, eu sou teu fã. Eu te amo. E ele tratou ela com amor, com carinho. Agora, se Jesus não revelasse para ela que ele sabia quem ela era, Jesus ia amar ela mais ou ia amar menos? Jesus ia amar ela igual, mas ela ia se sentir mais ou menos amada? Menos. Porque ela diz assim, não, tudo bem, o cara está conversando comigo aqui, o cara está me explicando algumas coisas, o cara está sendo cordial comigo, o cara é um profeta, está gostando de mim, o cara está sendo querido comigo, mas é porque ele não sabe quem eu. Porque a hora que esse cara descobrir quem que eu sou de verdade, ele vai fazer a mesma coisa que a Samaria inteira faz. O que a Samaria inteira fazia? Obrigava ela a vir meio-dia tirar água. Porque se você pegar ali, o contexto é as mulheres vindo muito cedo tirar água, porque meio-dia lá em Israel é 50 graus. Ninguém sem consciência vai tirar água do poço no sol de 50 graus. Então Samaria tinha um relacionamento com ela assim, ó. Agora o relacionamento que nós temos comigo, ele é assim, ó, é vertical. O Senhor nos vê aqui, ó, o quem nós somos. E eu e você, nós é que vamos dizer o seguinte, Senhor, eu vou me deixar despir de toda a hipocrisia que eu vivo. Nós já aprendemos que hipocrisia não é uma coisa tão feia. Hipocrisia é eu querer ser o que eu não sou. Pronto. Pode ser por sobrevivência, pode ser por pilantragem, pode. Daí, qual o problema? Todos os pilantras que chegaram diante de Jesus saíram pilantra? Não, saíram abençoados. Então Jesus vai lá e declara quem ela é. Sabe para quê? Só para dizer para ela o seguinte, filha, mesmo você sendo quem você é, eu sei quem você é, I love you, te amo. Ela se sentiu amada, porque ela sabe que o cara que conhece ela, apesar dela ser quem ela é, ele ama. Então por que a graça, por que o evangelho da graça, quando vem de encontro com a gente começa a ter umas vontades diferentes, e a gente começa a fazer algumas coisas diferentes, e a gente então fica numa briga existencial terrível, para se livrar dessa máscara. Quando na verdade é graça dizendo, filho, eu amo você da maneira que você é. A religião não.
A religião, quando você vai para a religião diz, uau, ok, bem-vindo, seja bem-vindo. Daí você olha para frente, o cara ora, faz aquela coisa toda, e ele fala assim, agora olha para trás. Daí tá lá os irmãos com uma placa, nós amamos você, não sei o que, aquela coisa toda linda, maravilhosa. Mas quando você está saindo, o cara fala assim, toma aqui agora, esse aqui é o manualzinho do que você tem que ser daqui para frente. Aí você entra na religião com as máscaras que já tem da vida, e a religião na porta da saída te dá um manual. Olha, se encaixa aqui dentro. Aí você pega, abre a tua sacola, abre o teu saco de máscara e bota mais a máscara da religião lá dentro, para que você possa ser aceito no horizontal de novo. Jesus não é assim. Jesus fala assim, filho, tira toda essa máscara aí, tira tudo, tira tudo. Ai, Senhor, estou com vergonha, estou com um pneuzinho aqui, você tira a camisa e tal. Tira tudo, tira tudo. Quando você tira tudo, você está ali todo envergonhado, fala assim, que obra-prima. Ai, como você é lindo. E daí, ele olha para o teu pé, você tem o dedão do pé maior do que o outro, você quer dar uma escondidinha? Não, esse dedão do pé é lindo demais, essa unha encravada é linda demais, como você é lindo, você vai se sentir valorizado. Uau, ele me ama porque eu sou assim, uau. Mas sabe quem que tem coragem de experimentar o amor de Jesus? É quem tem coragem de arrancar todas as máscaras. Então, a minha oração hoje, essa noite, é que a gente possa ser como essa mulher, que teve um encontro com Jesus, não foi nas escuras, foi nas claras. E quando Jesus falou para ela, filha, tu é a maior pegadora que eu estou sabendo de Samaria. Ela se sentiu envergonhada, mas ela abriu o coração. E ela foi muito frutífera. A Bíblia não fala nada de quantas pessoas Nicodemos ganhou. No final da vida dele, ele foi lá, no final que eu digo porque com certeza ele morreu. Mas no final da vida dele, ele foi lá e ajudou a sepultar o corpo de Jesus, mostrando para todo mundo, chega de ser hipócrita. Mas no final aqui do capítulo 4 de João, você vai ver que essa mulher ganhou a cidade de Samaria inteira. Sabe quando nós vamos ser frutíferos? Quando nós arrancarmos todas as nossas máscaras. Quando nós conseguirmos sentir que somos amados de verdade, desejados por Jesus, da maneirinha que a gente é, do jeitinho que a gente é, tortinho do jeito que a gente é, Ele nos ama. E porque nós somos amados e nos sentimos amados, nós vamos produzir. Amém?